Agora a gente vai entrar na análise facial, no visagismo objetivo. A gente vai aprender a medir, a ver a relação entre as distâncias faciais para a gente ver e tentar equilibrar sempre de um ladinho ou de outro. A gente tem atualmente vários programas de computador, aplicativos de celular, que nos dão essas medidas de forma mais precisa ou menos, mas a clínica é sempre soberana. A gente precisa avaliar e ver se é aquilo ali mesmo que procede. Aquele nosso feeling ainda está valendo, não é só máquina, gente. A gente precisa fazer a avaliação também subjetiva do paciente. Aqui na tela, eu trouxe a medida para vocês das distâncias bigoníacas e bizigomáticas. Nessa primeira figura, a gente tem análise da distância bizigomática. Esse osso aqui é o zigomático e na proporção da protuberância mais alta do osso, a gente faz um pontinho de cá, um pontinho de cá e avalia as distâncias de zizi, ponto de zizi, de um zigomático a outro zigomático. A gente faz isso geralmente com um paquímetro facial, que ele acompanha essa distância toda, ou a gente mede o ponto mais medial do rosto da face, ó, testa, nariz, e aí a gente mede uma distância de um lado, outra distância do outro lado e soma essas distâncias para a gente ter o resultado de zizi. E aí, aqui embaixo, a gente tem a medição das distâncias de gogol, que é de um ponto goníaco a outro ponto goníaco. Aqui, na região de ângulo de mandíbula, a gente tem o gônio. A gente tem esse ponto goníaco, chamado na literatura. E nas mulheres, esse ponto goníaco deve ser pouco menor que o ponto zigomático, para a gente ter aquele rosto mais afinadinho aqui em terço inferior. Esse ponto deve ser no máximo até 70% desse ponto, da medida desses pontos aqui. A gente faz a conta básica. Qual é a relação de zizi e qual é a relação de gogol? Quanto tá dando de gogol proporcionalmente a zizi? 70, 80, 100%? Tem mulheres que têm aquele rosto quadradão e vai ter essa medida de gogol igual a de zizi. E aí o que a gente faz? A gente tenta harmonizar, aumentando um pouco o zizi, têmpora e assim sucessivamente. Aqui, como eu disse para vocês, eu só falei de uma proporção inversa, mas é a mesma coisa. O ideal para mulheres é que o tamanho da distância de zizi seja 25 a 30% maior que gogol, que é igual a gogol ter 70% no máximo da distância de zizi. Se zizi é 100%, gogol tem que ser 70% no máximo, 65 a 70%. Tem mulheres que têm menos do que isso, e aí a gente coloca um pouquinho de preenchimento na mandíbula para chegar até esses 30% no máximo. Homens, a gente tem aceitável até 100%. A mesma medida de ponto de zizi pode ser a mesma medida de pontos de gogol, porque no homem a gente quer realmente alcançar esse rosto mais quadrado, mais másculo, por isso que a gente deixa esse rosto sempre mais quadrado. Esse é um exemplo de paquímetro digital, ele dá pra gente com precisão aqui a distância medida, tá vendo que aqui o ponto de zizi 12.400 milímetros ou 12 centímetros ponto 4, e aqui em gogol eu tive um pouco menos que 12, eu tive 11 centímetros ponto 9 ou 11.900 milímetros. Se você não tiver um paquímetro que faça toda essa medida da face, você pode ter um paquímetro menor que é facilmente encontrado em qualquer loja de maquiagem. Ele vai medir no mínimo até o meio da face. O máximo dele vem até o meio, aí você vai ter todas essas medidas que você precisa para ter um acompanhamento. Aqui a gente tem à disposição de alguns tipos de face para a gente compreender
os formatos que a gente vai dar para o paciente ou que a gente vai encontrar. Nem sempre a gente consegue encontrar aquele formatinho lindo já de revista, aliás, quase nunca, e é o nosso trabalho fazer ele chegar no mais harmônico possível. Então a gente começa aqui, ó, no oval, né? Aquele rosto bem ovalado. Você vê que ele tem um queixo mais arredondado, tem uma bochecha mais arredondada e muito provavelmente a medida de Gogô vai dar quase a mesma medida de Zizi. Aí aqui a gente teria que ver, eu vou explicar um pouco mais à frente, a indicação de bichectomia. Se essa medida de Gogô for um pouco parecida ou igual à medida de Zizi, a gente pode falar, paciente, eu acredito que seja interessante para você ter um processo de emagrecimento facial. A gente vê que também tem gordura, por mais que o paciente não esteja em total sobrepeso, às vezes ele tem essas medidas maiores e tem essa indicação de bicheque. Aí você encaminha ele para um dentista que faça a cirurgia. É uma cirurgia, grande parte dos casos, muito simples, termina muito rápido, em 15, 20 minutos, é uma cirurgia super tranquila de fazer. Aqui a gente já tem um rosto mais alongado, né? Ele é quase oval, mas é um rosto mais alongado, ele tem um triângulo muito maior, e aí provavelmente a gente possa ter espaço para preencher um pouquinho mais aqui de malar e talvez um ângulo de mandíbula. Isso eu tô falando, gente, de forma bem subjetiva, olhando na imagem, tá? E aqui, entre outros, a gente tem, ó, o rosto de triângulo, o rostinho aqui que ele deixou de coração, mas no geral são rostos que a gente vê que tem desproporções entre os terços, ó. Se a gente traçar o terço aqui superior e o terço médio, a gente vai perceber que aqui, ó, nesse caso, o terço inferior, que é a região oral mais mento, é igual ou até maior que a região de terço médio, por exemplo. E nesse caso aqui, a gente tem o terço inferior bem menor do que o terço médio superior. E aí a gente colocaria o quê? Um pouquinho de preenchimento de mento aqui para dar uma equilibrada nessa face. E assim sucessivamente. Se a gente tem ele muito retangular, ó, quadradinho, né, bem quadralizado, a distância de Gogô é igual à distância de Zizi, não tem como eu tirar ângulo de mandíbula, então vou preencher em outras áreas para disfarçar isso. Talvez uma pré-maxila, mais mento, deixar esse mento mais triangulado como está nessa figura, e assim sucessivamente. Esse artigo aqui fala sobre isso que eu citei aqui para vocês de uma forma mais aprofundada, e é interessante a gente ter uma ideia. Eu só vou voltar para eu deixar isso bem claro para vocês. Quando a gente tem esse rosto, por exemplo, ó, alongado, né, ou oval, de qualquer forma, essa distância aqui do couro cabeludo até o mento é maior do que a distância de Zizi, que seria a distância do meio do rosto.